sejam bem-vindos ao podcast Endomarketing Brasil. Hoje nós estamos com uma pauta diversificada, não saberia nem definir em um nome. Mas a ideia é a gente ter um super papo sobre inovação em comunicação interna e endomarketing, cultura, liderança, gestão da comunicação, gestão de negócios, novidades, tendências na área. É porque a gente está com uma profissional aqui multifacetada, eu diria. Denise Pagnussá, seja muito bem-vinda. Obrigada. A Denise é coordenadora do curso de Comunicação Empresarial, do curso de Relações Públicas e da pós em Experiências Digitais na Escola de Comunicação, Artes e Design, que é a FAMECOS, da PUC do Rio Grande do Sul. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Cris. Eu estou muito honrada de estar aqui batendo um papo contigo. Vai ser muito rico para todo mundo, para nós que vamos fazer esse papo e depois para quem vai curtir esse momento, essas trocas aqui e deixar reflexões para quem vai nos ouvir. A gente aqui está super honrado de te receber aqui, né? Uma profissional da academia com uma responsabilidade super importante, que está muito conectada a esses novos profissionais que estão entrando no mercado e, ao mesmo tempo, tem uma baita experiência de mercado também, né? Já foi empresária. Conta para nós aí por onde tu já passou, Denise. Legal, Cris. Vamos lá, então. Eu me formei em 2001 em Relações Públicas e, na sequência, eu montei uma agência de comunicação. Eu entrei numa pós-graduação em marketing. E eu trabalhava para um restaurante e o dono do restaurante na época, o Marcelo Jacob, me disse, quem sabe tu monta uma agência para tu me atender e atender os restaurantes para quem eu faço consultoria. E eu disse, tá bem, né? Não tinha pensado desse jeito, mas pode ser uma opção. E aí eu saí do restaurante dele e montei a minha agência e comecei a trabalhar em casa. Trabalhei por alguns meses em casa, depois eu loquei uma sala, que era como a gente fazia nos anos 2000, 2001, foi quando eu fiz isso, a gente loquei uma sala e comecei, então, meu lugar na questão do empreendedorismo, né? Não vou contar todos os detalhes da história, mas ao longo dos anos, né, enfrentei as crises mundiais que a gente enfrentou, né, em 2008, 2009, onde decisões foram bastante importantes, mantém as pessoas, não mantém as pessoas, como a gente viu agora na pandemia, muito parecido, me lembrei muito de mim naquele momento. Sim. Depois daquela sede que eu tive, eu fui para uma outra sede, a gente teve 25 pessoas trabalhando, foram mais de 300 empresas para quem a gente trabalhou em 17 anos. Qual que era o foco de atuação de vocês nesse Comunicação momento? integrada. Então, legal. o nome da agência era Comunicative, eu encerrei ela em 2017. E nessa agência a gente fazia todo tipo de campanha de comunicação. Então, quando a gente entrava nas empresas, a gente procurava entender o contexto interno, conversava com funcionários, conversava com a diretoria, conversava com os clientes, analisava a concorrência, fazia cliente oculto, enfim, e depois propunha um plano de comunicação para que aquela empresa pudesse atuar no mercado que ela estava atuando. Então, como eu falei, foram mais de 300 empresas, foram milhares de projetos que foram feitos de comunicação. E ali eu conheci muitos empresários, né? Porque nas empresas maiores também, mas especialmente nas médias e nas pequenas, a agência figurava como um lugar estratégico, né? De escuta. Muito próximo das pessoas que tomam decisões, né? Exatamente. Então, eu vi muitas situações complexas nas organizações, né? De demissões, de pessoas passando a perna, de pessoas roubando, de pessoas, né? Pessoas das próprias empresas e como que as lideranças lidaram com aquela situação. Empresas que queriam mudar uma cultura, né? Empresas que tinham pessoas que tinham um jeito de trabalhar que não era necessariamente como que a empresa queria passar a trabalhar daquele jeito. Então, eu vivi várias culturas sendo sócia de uma agência, né, e foi muito bacana, porque isso me deu mais potência para enxergar a gestão, né, de um negócio e também a questão das pessoas no negócio. Eu acredito muito na importância das pessoas para qualquer tomada de decisão em comunicação. Então, é a partir deles e do olhar deles que a gente decide o que a gente vai fazer com o nosso negócio, né, com o nosso produto, com nosso trabalho interno, né, a nossa gestão da cultura. Então, se eu não sei com quem eu estou falando, qualquer coisa que eu falar tá bem ou tá mal, né? Porque eu não sei com quem eu estou conversando. Então, enxergar esse outro é importante. E nesses movimentos de consultoria, a gente fazia isso, né? Adentrava as organizações e fazia essas escutas. Nesse caminho do negócio, da Comunicative, eu acabei fazendo mestrado. E quando eu estava fazendo mestrado, eu fui chamada para dar aula na PUC. Então, eu estou lá desde 2009. Então, 2001, montei a agência, em 2009 eu comecei a dar aula na universidade. E estou lá desde então. Agora, nesse ano, eu acabei assumindo alguns desafios novos, assim, em gestão de alguns cursos, né?
o comunicação empresarial, desculpa, que está entrando no mercado, né? Que é um curso novíssimo, e novíssimo no Brasil também. Que é sensacional, né? A proposta eu achei assim, nossa, se existisse há 15 anos atrás. Exatamente. Foi por isso que ele nasceu, porque ele se propõe a conectar mais a comunicação da área de negócios, da área da psicologia, da área do direito, né? Que são conteúdos importantes para tu pensar a comunicação. Né? Então, por isso, comunicação empresarial e o curso de Relações Públicas, que tem mais de 50 anos, né? Um curso super tradicional, não só aqui no Brasil, mas também em outros países. Então, eu acabo coordenando esses 2 cursos dentro da universidade. No ano passado, eu encerrei o doutorado, onde eu discuti a questão reputacional, então, aproximei a psicologia da reputação. E nesse ponto é entender os discursos que as empresas organizam e promovem e qual é a intenção deles no aspecto mais emocional. E aí também, numa perspectiva, olhar como que as pessoas também reagem àquilo que as empresas estão falando nos aspectos mais emocionais. Então, no meu caminho, né, eu até comentei contigo antes, quando a gente estava antes de abrir essa conversa, em 2016 eu montei um coworking, na verdade eu e mais 2 pessoas, a Carol e a Daiane. A Carol, hoje ela está liderando o espaço de coworking lá da Swan Tower, que é um hotel, e a Daiane, que é minha irmã, né, que hoje trabalha na gestão de processos lá do Sicredi. Então, a gente montou esse espaço de colaboração, de troca, né, um ambiente que tivesse capacitações, mentorias, né, mentorias gratuitas para empreendedores, porque a gente sabia da complexidade que era ter um negócio, né, montar um negócio, começar. Tem vários livros que discutem isso, e como é complexo a gente enxergar esses outros que estão conosco, que não estão necessariamente na mesma batida que nós, que estamos empreendendo. Né? Então, entender essa diferença e aceitar essa diferença é um processo importante para quem está pensando em montar uma empresa. É muito legal isso, porque tu tens a experiência do mercado de estar ali imersa na cultura de muitas empresas com desafios de comunicação, ao mesmo tempo tendo os próprios desafios como gestora, né, do negócio, gestora de pessoas. E agora não, porque já faz tempo, mas agrega tudo isso à teoria, aos conhecimentos acadêmicos e consegue levar isso para um público maior. É um mix muito bacana, muito... pelo menos se comparar aí com 20 e poucos anos atrás, quando eu estava na faculdade, é bem novo isso, né? Isso. Eu fui chamada para dar aula porque eu tinha experiência de mercado, estava fazendo, então eu tinha as histórias do hoje, né? Hoje aconteceu isso na agência, então isso é muito bacana. Eu nunca saí do mercado, né? Porque quando a gente encerrou o Farol em 2018, eu fui convidada por um cliente na época, que é You Move Me, que eu tô com eles há 18 anos, né? Então foi meu cliente há muitos anos da agência, para pensar um espaço de inovação social, que é o You Move Me Arena. E aí tinha um pavilhão e a ideia era conectar as pessoas e ter um espírito mais de colaboração entre as organizações da nossa cidade, especialmente, né? Então, montamos aí o Move Me Arena em 2018. Lá a gente se aproximou do Pacto Alegre, né? Que é da Tríplice Aliança, né? Da Aliança pela Inovação de Porto Alegre. E lá a gente fez 2 projetos que são muito bacanas, que aproximam as pessoas também. Então, essa tentativa de dar um novo jeito de olhar para as relações, né? Que eu posso cooperar contigo, eu não preciso só competir contigo. Nós podemos até ser concorrentes no mercado, mas a gente tem que se unir, porque o nosso concorrente não é o outro, é uma empresa que está vindo de fora, né? É um outro jeito de pensar as relações, é um outro jeito de pensar o consumo, é um outro jeito de pensar o respeito com as pessoas mesmo, né? Se nós pegarmos na área da tecnologia, nós temos excelentes empresas em Porto Alegre. E a Aliança pela Inovação veio para que esses profissionais possam ficar em Porto Alegre e tenham interesse em ficar num lugar que é um polo de inovação, que é Porto Alegre, né? E é essa a proposta da Aliança que as universidades se propuseram, e daí o Pacto Alegre também tem esse papel. Mas hoje, quem trabalha com programação pode trabalhar com qualquer empresa do mundo, ganhando Sim. pela moeda local, ganhando potencialmente 5 vezes mais do que ganharia aqui no Brasil. Né? Então, o concorrente não está do nosso lado, ele está mais longe da gente do que a gente imagina. Né? Então, os talentos eles estão com mais ofertas do que a gente tinha em algum momento. Lá na Move Me, então a gente montou a Arena, e em 2020 eu assumi o marketing da empresa, marketing de performance, né, que é mais ligado a produto, e fiquei lá até o final do ano passado, final de 2021. 21, né? Nós estamos em 22. Fiquei até o final de 2021. Foram 2 anos de muita experiência na área de marketing de performance, foi muito rico, né? Mas o meu lugar é um lugar mais de pessoas,
né, de transformação, né? E então eu fiz um acordo que eu ia seguir com projetos que fossem mais com teor mais social, que a empresa se propõe a fazer isso, né? E eu sou, entre aspas, esse agente que conecta outras pessoas para fazer essa promoção, né? Então a gente tem um projeto que está em processo, os dois estão em etapa de pesquisa, um está de validação e outro está de pesquisa, que promovem de algum jeito ou a educação ou a saúde para alguns setores da economia que estão um pouco mais desassistidos. Muito bacana. A gente teve uma conversa prévia à nossa entrevista, né, para combinar como que seria o nosso assunto. E um ponto que chamou a atenção na tua fala, que é super relacionado ao tema do nosso, o nosso público-alvo do podcast, é a questão da diferença entre a comunicação interna e endomarketing, né? Como é que tu vês esse assunto? Isso é muito Essas bacana. Diferenças. É muito importante essa questão, né? Porque as pessoas chamam da mesma forma conceitos diferentes, né? Na academia a gente entende eles como os conceitos bem diferentes. Quando a gente pensa em comunicação interna, a gente está pensando em mudança de cultura, cidadania, no papel social das organizações, na compreensão dessas relações, no entendimento dessas pessoas que estão nessa organização, né? Nessa aproximação, que eu vou chamar de mais humana, né? Bem mais humana. É entender que nós somos seres de cultura, né? Nós, indivíduos. E a cada tribo que a gente participa, a gente pega nossos valores, nossas crenças e participa daquele contexto, né? Quando a gente vai para uma empresa, a gente se adapta àquela cultura até para ser aceito. A nossa identidade, para ser aceita, ela precisa ser aceita pelo outro, não necessariamente por nós, né? O Bauman dizia que a nossa identidade é algo a ser inventado, ou seja, a gente inventa o que a gente é para o outro nos aceitar, né? Então, são questões que estão postas na sociedade, se for olhar para o campo da sociologia, que acontecem nas organizações. Então, a gente vai se adaptando, né? Alguns estudos mostram que a gente vai mudando o jeito de se vestir, o cabelo, a fala, a mão, a gente vai se adaptando, tudo por um processo de imitação, né? A gente imita essas pessoas para que a gente possa ser parecidas com elas e ser aceitas por elas. Então, quando a gente tem essa perspectiva, a gente está entendendo que existe um indivíduo, que é um ser social, que é dotado de emoções, né? Sim. E que vive essas emoções, né? As emoções para nós são... Eu sei que é um papo mais acadêmico, mas ela nos cerca nas relações, nas organizações, né? A emoção para nós é um biorregulador. Ele que nos diz se a gente corre ou se a gente para, ou se a gente, né? Se a gente tem uma situação de risco, o que a gente faz? E a gente usa essas emoções a todo tempo, né? Eu fico brabo com alguma coisa, eu fico com raiva, eu fico com medo, eu fico ansioso. São sentimentos, são emoções que a gente vai vivendo na relação com isso. Se o líder da empresa entra e a gente dá palpitação, né? Uma reação fisiológica. Esse medo que eu sinto, né? Que é super inato, vem conosco, né? É porque ele causa isso, né? Essa presença significa esse medo que eu vivo. Se todo dia eu vivo esse medo, todo dia eu tenho... eu vou vivendo, daqui um pouquinho eu começo a ficar doente. E aí a gente começa a encontrar organizações que são doentes fisicamente. E essas doenças são provocadas por essas presenças. E o inverso é verdadeiro. O inverso é verdadeiro. A gente pode encontrar uma liderança muito doente fisicamente. Né? E aí e a doença, ela não é algo... Ela é algo emocional, ela tem uma explicação, tu tem que buscar ela, não quer dizer que tu vai achar a cura quando tu encontrar o porquê, mas ela é algo que tu tá vivendo, que tu precisa entender, trazer pro nível da consciência e tirar do nível inconsciente para essas relações estão sendo perversas para mim, que é um termo que tem se falado bastante nas organizações, né? O quanto... Então, alguns pontos que a gente não discutia eu sei que eu fiz um nó, né, na comunicação interna, tô lá na emoção, mas só pra gente entender, a comunicação interna é esse lugar de entendimento das pessoas. Tem que ter estudo para compreender as pessoas, tem que ter escuta para poder entender as pessoas. E até fazendo um parênteses aqui com relação a uma fala tua mais inicial, se a gente quer ir além, se a gente quer olhar com profundidade para os temas, se a gente quer ser estratégico, a gente precisa se valer do que a academia está dizendo. Porque senão a gente fica muito na receita de bolo. Isso, né? Isso. E a gente vai sofisticando o nosso raciocínio. Exatamente. E vai conseguindo tomar decisões mais complexas e muitas vezes mais efetivas, certo? Porque se a gente faz só uma ação, né? Ou seja, as pessoas estão mais nervosas na minha organização, estão mais tensas. Vou lá e faço uma festa, tá? Um exemplo bem... Ela vai durar o tempo da festa. A nossa motivação, ela tem um tempo que ela acaba. Quando a gente vai numa palestra motivacional, a gente sai dali, dá 2 dias a gente já não tem mais aquilo, porque não é uma mudança de hábito.
Então, quando a gente conhece uma cultura de uma organização, a gente entende essas relações, entende com quem a gente está se relacionando, a gente entende quais são os valores dessas pessoas, como é que elas reagem em relação ao erro, que é um tema que a gente falou aquele dia bastante, que a gente pode voltar a falar dele, como é que a pessoa reage em relação ao feedback, se ela reage ou se ela assimila como um processo de aprendizado, como que ela lida com o novo, como que ela lida com o desafio que ela não reconhece se o risco é grande ou pequeno e que ela vai precisar se arriscar. Que tipo de pessoa que eu quero? Eu costumo dizer que não é problema nem a pessoa, nem a empresa. É as duas juntas. Então, no processo seletivo, eu tenho que entender que tipo de perfil que eu preciso. Aí eu vou ter noção de tipo de pessoa que eu posso selecionar. Porque eu sei o que eu quero. Quando eu não sei o que eu quero, podem vir perfis que não são aderentes à minha necessidade naquele momento. E aí as pessoas têm a rotatividade, tu não sabe por quê. Né? E às vezes tem pessoas dentro do time que fazem a gentileza de começar a mandar embora quem entra, né? Tu chama os talentos vão saindo em função de um comportamento. Sim. Então, tu ter a condição de enxergar essas coisas, né? Te permitir enxergar e aceitar que tu também não tá no controle disso tudo. Tu tem que enxergar quem são. Porque às vezes, essa pessoa que tá fazendo esse movimento de mandar embora os que estão entrando, e isso acontece, já vi centenas de vezes em empresas, essa pessoa tá querendo só chamar atenção por algum motivo. Se tu identificar qual é o motivo, tu consegue reconhecer o que fazer. Quando tu só pune a pessoa, tu pune porque o RH porque ele não tá conseguindo contratar pessoas certas, tu não consegue resolver o teu problema. Tu tem que compreender com quem tá te relacionando. Mas para fechar a tua pergunta, que era da comunicação, do endomarketing, né? Então, comunicação interna, esse complexos aí de discussões baseadas em culturas, baseadas em valores, nas crenças, né? A gente não muda a crença, né? A gente vive com elas. E as redes sociais, elas se apropriam disso para nos entregar conteúdos que são aderentes às minhas crenças. Dificilmente tu vai chegar para ti uma informação divergente ao que tu acredita, porque eles já te mapearam. Tu até pode não te conhecer, mas eles te conhecem. Então, e a endomarketing, ela é uma técnica, não gosto muito da palavra ferramenta, assim, mas é uma técnica que a gente se apropria para poder tentar mudar alguma coisa, algum processo que não está de acordo. Então, por exemplo, numa empresa que ela está querendo implantar a questão de relatório, né? Relatório de mensuração de resultado. E para tu poder fazer com que isso seja uma prática, uma realidade, uma rotina, tu vai precisar repetir isso. E a campanha de endomarketing, ela primeiro traz esse conhecimento, a importância disso, como que deve ser feito, depois os feedbacks. Tu pode pensar em premiações das melhores práticas, quem está fazendo isso de forma bacana para mostrar para os demais. Então, tu trabalha com uma técnica para valorizar as melhores práticas, né? Algumas empresas usam para mostrar as piores práticas, mas para tu poder mostrar, para tu poder fazer uma mudança nesse processo. Eu estava me lembrando outro dia, quando na agência eu implantei um sistema, lá em 2005 eu implantei um sistema de gestão, eu tinha 3 lideranças, porque daí tinham 3 pessoas que eram cada um líder de uma área, tinha mais 3 estagiários, esse era meu grande time. E eu implantei um sistema, porque em algum momento eu ia crescer e eu ia precisar que as coisas não estivessem no papel, que eu pudesse ter gestão, porque senão fica na cabeça das pessoas. E os processos, nesse caso, têm que ser maiores do que as pessoas, né? Elas têm que estar em algo. Se eu ficar doente e ficar 2 meses afastado, a empresa tem que continuar, né? Então, essa consciência eu tinha. E aí eu implantei um sistema que todos os projetos dos clientes, que não eram muitos naquele momento, deveriam estar naquele sistema. Então, eu primeiro falei com quem eram as minhas lideranças, que eram os 3, para que eles passassem a usar, para que os 3 que estavam, né, com eles pudessem também passar a usar aquela mesma solução. E foi super difícil com 6. E eu acompanhei uma empresa grande, um banco grande, implantando um sistema muito parecido com o meu para gerenciar outras coisas, e eram 10 mil pessoas. Quão complexo tu conseguir fazer com que as pessoas se adaptem a um sistema novo, né? Uma mudança de cultura, uma documentação, né? Tu pode enxergar isso como uma perda de poder. Então, tu não vai ter mais poder porque a informação agora está num sistema, né? Mas tu tem que estar ali pelo que tu entrega para a organização, pelo teu valor de conhecimento, não porque tu segura a informação e só tu sabe fazer aquilo, né? Então, o conhecimento está mais distribuído, né? Então, existe uma mudança. E eu me lembro desse processo, dessa mudança. Quando a empresa foi crescendo, até foram saindo alguns, entrando outros, alguns foram ficando muito tempo, eu não precisava entrar em discussão sobre o uso do sistema, porque as pessoas já entravam, sabiam o que era o sistema, qual era a documentação,
e elas passavam a usar aquilo tranquilamente e viam muito valor, porque estava tudo lá documentado. Eu te passei via sistema, né? Te passei um pitch, tava desde ontem, tá ali, né? Então, a informação, ela fazia com que todo mundo também tivesse acesso, pudesse ver com quem estava aquela tarefa, né? Dava transparência. Sim. Porque senão tu ia saber, modelo bem antigo, né? Pastinhas em cima da mesa, quantas tarefas tu tem para fazer, conceito antigo de agência. E não, pelo sistema tu conseguia ver se não, a Cris hoje vai trabalhar nesses projetos. Eu tenho uma ideia para ela, eu vou entrar naquele projeto e vou imputar uma ideia ali para ela. Ou sim, Cris, esse projeto não faz hoje. Se tu pega uma liderança, né? Não faz hoje porque vai ter uma reunião lá, eles vão discutir alguma coisa, isso aqui tu espera a reunião. E aí tu troca a tarefa, né? Porque tu consegue ver que a Cris tinha se planejado, né? E aí a autonomia é importante para fazer aquilo naquele dia. Né? Então, mas assim, eu tô falando de algo com quase 20 anos e foi complexo, né? Então existe uma transformação que agora é muito mais acelerada do que era há tempos atrás. Com certeza. Inclusive, a gente... um tópico que a gente mapeou para conversar um pouco aqui era sobre a questão da inovação. Eu acho que está super associado com isso também, né? Exatamente. A gente poder ter essa prontidão para o novo, diferente, o testar, o errar, para conquistar a inovação. Fala um pouquinho sobre isso no mercado da comunicação. Tá, vamos lá. Falar um pouquinho de inovação, né? Quando a gente pensa em inovação é quando a gente vai colocar em prática, né? Ou seja, ela vai entrar em ação uma nova ideia, um novo jeito de fazer as coisas, né? Ela pode ser uma ideia que só incrementa um processo que está atual, como ela pode mudar todo um processo, né? Quando eu saí do papel e fui para o sistema, eu fiz uma pequena disrupção, né? Mas naquele contexto era, né? Era uma grande. Naquele contexto, nos anos 2000, pensar em sistema, né? Tanto que esse sistema, quando eu desenhei ele foi baseado num trabalho que eu implantei em prefeituras. Eu falei, tá, mas se eu pegar isso aqui, dá pra gente fazer o negócio. Aí eu perguntei para o desenvolvedor, isso aqui dá pra tu fazer? E daí toda a gestão de orçamento, sabe, de produção, tava tudo lá direitinho, assim. E ele dá, e daí eu falei, tá, eu vou te pagar, eu entro com a inteligência, ou seja, como que isso deve funcionar, tu entra com a tecnologia, tu desenvolve para mim, depois tu pode até vender para outros, eu não tenho problema, não quero para mim, eu quero que o mercado consiga ser melhor, né? Sim. E ele revendeu para outras agências do mesmo sistema. Quando alguém pedia para entender como que eu gerenciava, eu mostrava o sistema, disse, que legal esse sistema, tu pode compra dele bem tranquilo, né? Ele vai te cobrar mensalidade para usar, pelo número de usuários, tá tudo bem. Né? Mas ele podia usar o mesmo sistema. Como é que eu padronizei aqui? Porque ele era um sistema aberto, então tu tinha que criar os projetos, tu tinha que dizer como que tu ia gerenciar ele, né? Tinha uma inteligência da inteligência, né? É que nem tu abriu o Trello e italiano, né? E professora fala com as mãos, né? Não, mas tudo certo. É que nem tu abriu o Trello. O Trello te dá as opções pré-prontas ali, né? Que é uma ferramenta de gestão de metodologias ágeis, mas tu pode configurar como tu quiser. Tu define como que tu vai. Tem que definir exatamente a inteligência. Que nem... inteligência, né? Então, a gente fez isso. Mas aí, voltando para a inovação, né? De novo, o que é inovação para as pessoas com quem tu trabalha? Quem trabalha na tua empresa? Porque, para eles, o que é inovativo? O que faria com que eles se sentissem mais pertencentes àquela organização e àquela cultura? Eu estava no caminho para cá, eu estava me lembrando que ao longo dos anos, era uma turma jovem, eu era bem mais jovem também, né? E a gente fazia festa final de ano, fazia no salão do meu prédio, eu fazia na própria agência, que tinha um espaço bacana lá com churrasqueira. A gente fazia um negócio bem informal, um que assava, o outro comia, sem muita formalidade, assim, né? E daí teve um ano que a gente tava com um pouco mais de recurso, assim, aquele ano tava bacana. Daí, vamos fazer um negócio melhor para eles, né? Na nossa perspectiva. Vamos fazer vamos no restaurante, tinha um cliente que era um restaurante, vamos fazer no restaurante com garçom, umas comidas diferentes e tal. Sério, a gente foi pro tal do restaurante. Levamos cerveja, assim, tava bacana, só que não era aquele nosso jeito, era um jeito que a gente tinha entendido que eles iam gostar mais por ser mais, eu vou chamar de elegante, assim, mas não sei se era... Estruturado, talvez. Assim, onde eles iam seriam servidos, né, assim, eles não precisariam trabalhar pra festa acontecer, né. Resumo, ficou todo mundo sentado com, tipo, isso aqui não é meu lugar, né, com estranhamento daquela festa que não era a festa que tradicionalmente eles conheciam e esperavam, que era bagunçada, assim, né, era todo mundo se ajudando ali. Acabou cedo, sobrou um monte de cerveja, porque no fim eles não ficaram, a gente botou música, mas não queriam dançar, porque eles não estavam se sentindo bem ali. Então a gente entendeu
que não era isso que pra eles fazia sentido, sabe? E às vezes tu tem que experimentar pra tu saber que aquilo não é o que faz sentido pras pessoas. Se eu tivesse perguntado, onde vai fazer no tal lugar, vocês querem fazer lá ou querem fazer do jeito que vocês sempre fizeram? Pode ser que eles tivessem dito, não, a gente quer fazer do mesmo jeito, né? E a gente achasse, não, mas eles querem lá, estão com vergonha de falar. Então, ainda assim, nós íamos, né, fazer o movimento daquele jeito. Então, a gente entendeu que o simples é o bacana, né, para aquela cultura, para aquelas pessoas que estavam ali naquele momento. Então, e a gente, não é uma inovação que a gente fez, né? Mas a gente tentou mudar um jeito de acolher as pessoas e agradecer elas pelo ano, e não foi o jeito como elas queriam. Elas não se sentiram acolhidas por aquela proposta. Acho que não é uma inovação, mas ajuda a gente a refletir sobre a questão do que é necessário para a inovação, que é um ambiente aberto a testar. É um ambiente aberto a errar e aprender com isso rapidamente para ser corrigido. A gente tem, a nossa cultura é mais presa, a nossa cultura aqui no Sul, né? Tô falando. A gente é bastante preso nisso, nessas, né? Sempre foi assim será, né? E a gente tem que se permitir experimentar outras coisas. E se permitir errar e aceitar o erro. Eu falo muito disso em sala de aula, né? Quando eu erro, né? Eu erro, e erro bastante. Quando eu comecei a dar aula, eu errava, eu ficava 3 dias assim, meu Deus, eu errei, botei uma palavra errada. Se eu erro num material da aula, e hoje de manhã tinha uma coisa errada lá, eu dou, né, na tecnologia a gente fala de rollback, eu volto, gente, errei aqui mesmo, tô arrumando, tá tudo certinho, né, desculpa, e vamos pra frente, sabe? Eu não me sinto mal porque eu cometi aquele erro, não é um erro grave, eu não matei ninguém, eu só errei uma palavra ou escrevi uma coisa errada, né? A gente tem que se permitir aceitar que a gente vai errar. Lá no YouMove, é engraçado porque quando a gente vai fazer algum projeto, e fizemos centenas deles, né? A gente olha, tá pronto? Tá tudo certo? Não, a gente vai errar, tá? Tá, a gente vai errar. E vamos pra frente. Então, tu termina uma reunião com a diretoria, tendo consciência de que vai dar alguma coisa errada, que a gente não estressou tudo que podia, e tá tudo bem, porque a gente não precisa saber todo, senão o feito é inimigo do perfeito, né? A gente nunca consegue inovar, porque a gente não tá se permitindo testar em pequenas etapas. Exatamente. Eu tenho uma experiência pessoal para compartilhar, que foi, eu tive aí 3 anos e meio trabalhando numa multinacional, coisas muito mais estruturadas, né? Apesar de buscar uma cultura mais aberta, mais horizontal, não adianta, são estruturas mais engessadas. O projeto Endomarketing Brasil, que inclui este podcast, é uma realização da Pix Media, startup com foco em soluções de comunicação interna. Mais de 500 clientes confiam na Pix Media para levarem as suas principais mensagens a quem realmente interessa, com ferramentas dinâmicas e intuitivas, como a TV corporativa e o app para colaboradores. Se você quer saber mais sobre as soluções da Pix Media e entender de que forma nós ajudamos os nossos clientes a se comunicarem melhor com os seus colaboradores, acesse o site www.pixmedia.com.br e converse com um de nossos consultores. E quando eu comecei a trabalhar na Pix Media, agora no início do ano, nós fomos fazer um piloto do nosso podcast Endomarketing Brasil. E o entrevistado era o nosso CEO, o Renan. E antes de iniciar, eu, né, iria conduzir aquele piloto, né, nova na empresa, nova no formato de podcast, tudo muito novo. E ele, antes de iniciar, ele falou, Cris, pode errar, viu? Não tem problema. Eu cheguei a ficar meio embasbacada, assim, mas o que será que ele quis dizer com isso? Que eu não sou competente, só pode ser. Só pode ser, ele tá achando que mas eu não vou errar, né? Tô fazendo, mas não é pra errar. E obviamente, ali eu entendi, não, eu estou entrando numa startup, é uma cultura diferente, é da tecnologia. E a gente vai, aos poucos, entendendo. Isso baixa a nossa guarda, no sentido de que não é estar mais desatento. Não é necessariamente ser relapso ou cometer mais erros, mas é o contrário, é estar consciente de que vai errar, estar atento e rapidamente entender de que forma se corrige. Exatamente. Para rodar os próximos ciclos melhor. Essa tua fala lembra muito a Brené Brown, quando ela fala da vulnerabilidade, né? Que também é um conceito que a gente começa a ouvir nas organizações, mas ela tem que ser uma prática. Eu tenho que primeiro me aceitar como vulnerável, ou seja, eu sou imperfeito e eu vou errar, e aceitar que o outro também se permita errar. Exatamente. Né? Eu denuncio o outro, eu puno o outro, né? Porque ele erra.
E uma questão que eu também, às vezes, quando possível, eu trago para os grupos, né? A gente está construindo. A gente está trazendo imperfeito. A gente está trazendo incompleto. A gente está trazendo inacabado para o grupo para construir, né? Eu acho que a gente tem uma coisa muito que é da cultura tradicional. E eu acho que até... Às vezes me vem muito essa coisa da escola, do nosso tempo, né? Que tu tem que entregar o trabalho, o professor vai lá canetear, corrigir, tá certo ou tá errado, né? Ou tá incompleto. Quer dizer, não, a gente tá construindo, cada um vai agregar um pouquinho com o seu expertise, né? Mas a educação se transforma bastante, né? Mas tu sabe que essa tua fala me veio um conceito, assim. Quando a gente pensa numa organização, ela tem uma liderança. E essa liderança, ela é fundamental para o sucesso da empresa. Enquanto eu fui gestora de um negócio onde ele era meu, eu errei um monte. Eu acho que na época eu não tinha tanta consciência de quanto eu estava errando. Hoje eu tenho, acho que a idade, a maturidade e a vulnerabilidade me permitiram olhar, puxa, ali eu errei, aqui eu não fui legal, aqui eu podia ter feito diferente. Mas era o jeito como eu sabia fazer, era a cultura da qual eu vinha, era o jeito que acho que as empresas faziam as coisas que eu também estava fazendo ali. Eu não tinha uma liderança. Era a época também, né? Era a época, as lideranças que eu tinha... eram os meus clientes que tinham problemas maiores do que os meus, com empresas maiores, né? Com desafios bem maiores do que os meus. E eu aprendia como é que eles faziam, e daí o que eu gostava e o que eu não gostava, eu ia, né, jogando. O problema é que a gente imita até o que a gente não gosta, tá? A gente repete, né? Se a gente for olhar pra nossa relação com os pais... A gente reproduz, é verdade. A gente reproduz até o que a gente não gosta dos nossos pais. A gente ouve as crianças repetindo o que elas ouviram dos seus pais, né? Então tem que cuidar o que fala perto dos filhos, porque eles reproduzem mesmo, que eles não vivam aquilo que a gente, porventura, venha a falar. Então, essa liderança, ela é tão importante que nos 7 pilares da reputação, tu pode me convidar um dia só para vir falar de reputação, que é um tema que que eu super sei falar e gosto de falar, e tá muito novo ainda nas organizações, porque não é como tu é percebido, ou só isso, tem todo um lugar de prática organizacional que tu tem que ter, que leva em consideração a inovação, que leva em consideração os teus produtos, o que os clientes falam do teu produto, do teu ambiente de trabalho. Esse lugar que a gente está falando hoje é um pilar da construção reputacional. Então, me chama que eu venho falar sobre isso, e especialmente a questão da emoção nesse lugar, que é a minha discussão na tese do doutorado. Essa liderança, ela é importante, né? Ela é super importante para isso, e por isso que ela é um pilar da reputação. Só que se essa pessoa, essa liderança, ela não está pronta para ela se olhar... ela não vai fazer a transformação nela e ela não vai fazer a transformação na empresa dela. E as coisas vão continuar sendo feitas do mesmo jeito que eram feitos. E ela pode não concordar com isso e não vai mudar. Então tem que vir da liderança. Essa pessoa tem que fazer um esforço muito grande de reconhecimento das suas competências, das suas falhas e do que ela pode aprender com essas relações com o diferente. A gente fala tanto em diversidade socialmente, né? Sim. De aceitação do outro, aceitação do diferente, né? Mas a gente, por vezes, não consegue fazer isso. A gente não consegue fazer isso quando é o nosso funcionário. A gente não consegue fazer isso quando é o nosso o sócio, que é nosso colega. A gente não aceita nem sequer a diversidade de ideias, muitas vezes, né? Sim, eu faço de conta que sim, mas eu, na prática, não. Então, tem uma mudança aí, né? E aí, eu te falei que quando eu encerrei em 2017, eu tive um filho foi uma decisão, eu encerrei o negócio em função da maternidade, eu entendi que estava no momento de fazer essa escolha mais pessoal, menos de trabalho. Tu tem um negócio... é muitas horas por dia, é fim de semana, é noite. Virei noite algumas vezes, né? Então essa reflexão, ela é importante, né? E eu reconheço que eu não fui legal. E hoje eu sou uma liderança diferente da que eu era. Bem diferente. Bem diferente, né? Lá no Move eu era diferente, né? E quando eu decidi que eu queria sair, né? Que eu entendia que estava na minha hora de sair, eu preparei uma pessoa para ficar no meu lugar. E quando eu saí, a pessoa tá lá, que é a Luana, né, super bem na empresa, e fiz o movimento, e continuo com eles, e continuo trabalhando junto com eles, e sou respeitada. Eu não fiz um movimento de saída e levo comigo as pessoas para outra empresa, sabe? Essas coisas que a gente vê nas empresas, né? A gente tem que deixar sempre boas relações por onde a gente passa, né? Pegar na universidade, com os meus colegas, com os professores, com os alunos, mas tem um processo de reflexão, e isso não quer dizer que está acabado, isso é um processo de eterna aprendizagem e desenvolvimento. Mas uma liderança que está aí com uma empresa há 20 anos, 30 anos, que fazia de um jeito que há 20 anos atrás funcionava, não vai funcionar mais hoje. Desculpa se está tendo rotatividade. Tu não entendeu que as pessoas não querem mais ficar 20 anos na tua empresa. Elas querem experimentar a tua empresa e querem ir para outro lugar, como elas fazem com quase tudo. Com as coisas e até com as pessoas.
né? Sim. A fidelidade é um conceito que mudou de jeito. Não sei nem mais se tem esse conceito de fidelidade, eu boto em xeque. Fidelidade à marca, eu nem consigo enxergar, né? Então, a pessoa vai ficar na tua empresa porque ela acredita no que tu tá fazendo. Ela quer contar para os amigos, daí de novo a imitação, de novo a aceitação e pertencimento, que trabalha numa empresa que está transformando o mundo, que está ajudando, que é sustentável, que tem um trabalho bacana, que o dono respeita as suas ideias. Numa hierarquia que ela é horizontal, não me interessa se tu é estagiário que acabou de entrar ou se tu é um diretor. Se a tua ideia for boa, ela vai ser executada. Numa empresa que ela é muito vertical, o estagiário nunca vai falar, a não ser que ele consiga subir para ser um assistente, e olhe lá. Então, de qual cultura a gente está falando, né? Eu ia comentar que isso está muito conectado à questão da cultura de cada empresa, né? E ela acaba moldando o rumo que é dado a qualquer iniciativa de inovação. Isso. E a gente percebe que numa empresa maior, por exemplo, dependendo da liderança, tu tem culturas diferentes, porque a liderança, né, dentro da YouMove, eu era uma liderança, né, com o meu time, e elas e eles eram muito parecidas comigo, com o meu jeito de trabalhar, aceitando o erro, aceitando o risco, não sabendo como vai fazer, mas vai descobrir, né? Então, é um perfil diferente, é um perfil que a gente tinha na comunicação, que era parecido com o perfil do desenvolvimento, por exemplo, que também é um perfil que assume o risco. Então, a gente vai ter momentos, né? Vai ter grupos que têm culturas que são muito aproximadas ou muito diferentes. E isso forma uma organização. Se a gente pegar... Eu peguei o Movim, que é uma empresa que não é grande, é uma startup, né? Tem 100 pessoas, mas se tu pegar a própria universidade, a PUC, tem milhares de pessoas trabalhando lá, né? São várias culturas coabitando. Dentro do prédio da Famecos tem várias culturas coabitando, né? Então, a gente aceitar a diferença, aprender com o outro, se desenvolver com o outro, saber que não sabe, mas que pode aprender, se permitir aprender, porque se tu pega uma liderança que hoje tem 40, 50 anos, tem muito a aprender com o jovem que acabou de entrar. Ele sabe outras coisas. Ele não sabe o que tu sabe, não viveu o que tu viveu, mas sabe outras coisas, e é bonito tu conseguir ver o mundo a partir da lupa daquelas pessoas que estão no teu time, porque eles possivelmente são o teu futuro consumidor. Sim. Né? Eles estão mais próximos, por vezes, dependendo do negócio, mais próximos do teu futuro consumidor do que tu mesmo, né? E ficar atento ao jeito como eles olham para o mundo, né? Quer dizer, chegaram num outro momento, desenvolveram suas habilidades num mundo que era diferente, é praticamente um atalho para a gente também se atualizar, né? E se tu pega, por exemplo, na área do marketing, né? O Kotler agora no 5.0, ele justifica o texto dele falando que a gente tem que pensar numa humanidade mais tecnológica, né? Que beba desse lugar, entender que os dados podem nos ajudar a tomar decisões em marketing, no olhar dele, né? Sim. Mas na introdução ele fala o seguinte, nós estamos com todas as gerações existindo nas mesmas empresas, consumindo os mesmos produtos. Então, como que tu fala para todos eles? Como que tu é entendido por todas essas pessoas? Se a gente vai para a comunicação interna, dependendo do tamanho da empresa e da natureza da empresa, a gente vai ter várias possibilidades de culturas, de crenças e de valores ali. Então, tu vai ter que entender isso. Se tu não entender, eu tô repetindo isso várias vezes, né? É uma técnica de memorização, a repetição. Porque se tu não te permitir ouvir o outro de uma forma respeitosa, que existe uma diferença ali, tu vai cobrar porque ele não é igual a ti. E isso não vai te ajudar a desenvolver teu negócio. Pode ser que ele mate teu negócio por isso. E eu acho que é uma reflexão importante da gente fazer também, que o ouvir o outro, talvez hoje em dia, vá além de se mapear públicos-alvo, né? Não. Não tem nada a ver. Tu pega, assim, uma situação onde numa empresa uma pessoa está sempre chegando atrasada. Qual é a primeira reação no modelo old school, né? Demite. Tá chegando sempre atrasado. Sim, algum tipo de punição. Punição, advertência até a demissão, né? Tu pega numa empresa mais moderna, nem sei se moderna é o termo, tá? Mais contemporânea. A pessoa tá chegando atrasada, tu vai lá tentar entender por que ela tá chegando atrasada. E, por vezes, a pessoa tá passando por uma situação onde ela tem algo que faz ela chegar atrasada. Eu, na docência... quando eu comecei a dar aula, tinha uma menina que sempre chegava atrasada, uma mulher, assim, sempre chegava atrasada na aula das 8, sempre. Eu era bem mais nova. E aí ela sempre chegava 8h30, sabe? E daí ela ia ganhar sempre falta, ela ia rodar por falta, né? É uma diretriz da universidade. Aí eu fui falar com ela,
Eu falei, se tu sempre chega... Porque daí de manhã, o que tu acha, né? De noite, o que tu acha? A pessoa tá chegando atrasada porque tá trabalhando. Em tese, tu sabe que a pessoa trabalha, pode ser essa a motivação. De manhã tá dormindo, né? Então vamos acordar mais cedo pra chegar na aula, né? Assim, isso é preconceito, né? É o que a gente pensa, porque é o que a gente faria se a gente estivesse naquele lugar. Eu cheguei pra ela e disse, tu tá sempre chegando atrasada, tu vai rodar por falta. Eu não conhecia ela, foi a primeira vez que eu... Né? E daí, o que tá acontecendo? Ela assim, professora, eu tenho uma filha, ela é um bebê, e a creche abre 7h30. Então, até largar ela lá onde eu moro, que era longe, até eu chegar aqui na universidade, eu chego 8h30. Então, eu não consigo chegar no horário. É essa a minha situação, né? Tem que pegar o ônibus. Na minha ignorância, né? E o pai da criança? Sim. Né? Tem ninguém que possa, né? Neste dia que tu tem aula, porque ela não tinha aula todas... Assim, o pai da criança nos abandonou. O que tu faz nessa situação, né? Eu falei, bom, tá, eu vou ajudar essa menina. Eu olhei o grupo melhor que eu tinha na turma, que eu sabia que ia acolher ela e que ia ensinar ela, sabe? Porque elas tinham que fazer um trabalho em grupo, então que essa pessoa ia aprender, porque na prática ali, ela ia conseguir ter uma experiência diferenciada na universidade. E daí foi o que eu fiz, peguei o melhor grupo, pedi que o grupo acolhesse ela, que ela ia chegar um pouquinho atrasada, né? Eu combinei, tenta chegar um pouquinho mais cedo, assim, pra não te punir tanto. E aí, pra tu poder ter... e pra tu poder aprender, porque daí, às vezes tu vai chegar atrasado, tu vai perder o conteúdo, né? E não vai ser fácil. Ela deu um jeitinho, ela, né, fez um mesh e ela conseguiu chegar um pouquinho mais cedo nas próximas aulas, esteve no melhor grupo, participou, apresentou, vi que fez. Mas num modelo mais tradicional, tu pune pela falta, tu não procura entender por quê. E aí, inclusive, volta a questão da diversidade que a gente estava falando, né? Se Exatamente. nós queremos mais mulheres, enfim, no mercado de trabalho em posições estratégicas, nós precisamos delas na academia. Isso. E para isso, a gente precisa acolher a maternidade na sua complexidade. Exatamente. Algumas empresas não entenderam ainda, porque não vivenciaram, né? Não... Enfim, não tiveram esse lugar, então não sabem o que é a maternidade, o quão complexo é. Quando um filho fica doente, né? Quando fica doente, tu quer que seja contigo, tu não quer que aquele serzinho, né, um bebê, assim, tu não consegue explicar, olha só, tu tá, né, eu tenho um filho que hoje tem 5 anos, eu consigo explicar pra ele, ele sabe o que é remédio, ele mesmo, né, ele pega as coisinhas, um termômetro, se ele precisa medir, mas quando ele era bebê, não, ele só passava uma situação muito ruim, ele não sabia o que estava acontecendo. E como que tu trabalha assim, sabe? Eu me lembro de cenas na pandemia, que foi super difícil para todo mundo, meu filho tinha 3 anos na pandemia, e a gente achava muito importante que ele tivesse contato com a natureza. Depois eu fui estudar um pouco mais e entendi por quê, porque nós somos natureza, nós precisamos da natureza para a gente ficar bem. E aí a gente tinha... Todo dia a gente levava ele numa praça para achar uma criança para ele brincar, porque para nós era importante que ele brincasse. Nós éramos 2 adultos. Tava numa fase de desenvolvimento bem importante ali. Né? Bem importante. Então, a natureza, assim. Olhar as formiguinhas, brincar com outras crianças, levar os brinquedos e tal. E eu tava num desses dias lá, acompanhando ele, não tinha ninguém, o meu marido tava trabalhando, eu disse, não, Arthur, eu vou parar de trabalhar aqui, eu vou contigo pra praça pra tu ter a tua 1 hora aí de brincadeira, né? Aí fui ter a praça perto de casa, e tava lá, com o celular na mão, assim, aí tocou o telefone, era o Alexandre, aí o Move Me, né? Daí eu, Alexandre, me desculpa, mas assim, eu tô na praça. Eu tô na praça, eu trouxe o Arthur pra brincar um pouquinho, ele tava bem quieto dentro de casa. Quando eu voltar pra casa, depois que eu der almoço pra ele, né, era umas 10h30, assim, der almoço pra ele, pode deixar que eu vou entrar ali no computador e vou resolver essa questão, mas agora eu tô aqui. Numa empresa mais tradicional, como assim, né? Tu tá aí numa praça, numa empresa mais moderna, mais humana, tudo bem, quando tu puder, tu me retorna. Tu entende a diferença? Eu fiz o trabalho, a empresa teve resultado, as pessoas... É uma questão não era vida ou morte, não precisava ser naqueles minutos ali. Não precisava. E eu fui porque sabia... Dificilmente precisa, né, Denise? Dificilmente. Então, ele sabia, ele respeitava, ele era também pai. Na verdade, não precisa ser pai ou mãe para respeitar essa condição, mas a gente estava com muita... E a gente estava pagando essa conta hoje, né? A saúde mental é um ponto super importante na discussão hoje da sociedade. As pessoas estão com as coisas, com as emoções mais afloradas, né? As emoções mais afloradas, elas estão mais... com as emoções mesmo, aquelas que vêm conosco, sabe? De raiva, medo, né? Elas não estão interpretando muito bem o que elas estão vivendo, porque muitos ficaram fechados dentro de casa, né? Não falavam com ninguém. Nós somos seres sociais, nós precisamos do outro, na relação com o outro. Não é 100% saudável a gente ficar 100% do tempo
só conosco dentro do nosso apartamento, achando que aquilo vai ser com uma relação mediada, né? Ou seja, por telas. A gente precisa da pessoa, do contato. Nós precisamos tocar. É um dos 5 sentidos humanos. Precisamos tocar. Então, a gente entendeu que precisava fazer isso pelo Arthur, e a empresa entendeu que eu precisava fazer isso pelo Arthur. E se quando o Arthur ficava doente, claro, foi mais raro, na pandemia eles pouco ficaram, mas quando ele precisava, ele tá com febre aqui, eles, não, tudo bem, resolve teu filho, depois quando tu puder. Então, é uma preocupação e uma valorização, isso não tem preço, entende? As pessoas ficam anos numa mesma empresa com esse tipo de relação. Né? Então, claro. Que tipo de relação que essas empresas que estão nos ouvindo agora, elas estão estabelecendo com os seus funcionários? Que tipo de respeito, de admiração, de empatia, né? Porque empatia é saber me colocar no lugar do outro. Tu tá com um problema, eu vou ouvir teu problema, fazer pergunta do teu problema. Eu não vou falar do meu problema, que é igual ao teu. Não é a minha vez, é a tua vez. E as pessoas não se dão conta que elas têm que saber ouvir o outro. E se permitir ter interesse pelo outro, né? Sabe aquela conversa de surdos, assim, né? Tu fala que tá sol, eu falo que eu vou sair amanhã, a gente não tá conversando, isso não é uma conversa. Ou tu diz, eu tô com uma dor aqui de cabeça, eu digo, onde é que é o banheiro? Né? Tu tá me dizendo uma coisa que é importante pra ti. Tu tá com dor de cabeça, não quer dizer que eu vou te medicar, não sou médica, mas né? O que tá acontecendo, né? Porque por vezes é só eu conversar contigo, a dor sai. Sim, o acolhimento daquilo ali, né? Um acolhimento verdadeiro das emoções dos outros. E as lideranças têm esse papel. Quem não entender que na qualidade de liderança tem esse papel de acolhimento, ele tá no lugar errado. E aí volta uma coisa que eu sempre falo aqui. Não é a gente olhar para a campanha, não é olhar para a cartilha de saúde mental, não é olhar para fitinha do Setembro Amarelo. É mais profundo, né? É bem e a mais gente profundo. tem que se apoderar, tem que se apropriar desse papel, dessas oportunidades que se apresentam enquanto profissionais de comunicação interna e de RH, seja em empresas, seja em agências, enfim, né? Fazer as provocações. E aprender com as boas práticas, né? E por vezes estudar, né? Porque a gente fala muito na universidade que a educação não é a graduação, né? A educação é na vida. Tu pode até não optar por fazer uma graduação formal, com título e tal, uma pós-graduação. Enfim, tu pode optar, não é o caminho que eu optei. Eu optei pela ciência, né? Para tomar as minhas decisões de mercado. Mas são decisões. Mas continua lendo, continua ouvindo, continua vendo discussões, ouvindo podcasts. E qualificados, eu acho que isso que é importante, né? Ouvir quem está estudando, então, se tu não vai estudar. Exatamente. Te apropriar e tentar levar aquilo para a organização. E fazer, de repente, uma sala de aula invertida. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que tu não saiba o que fazer de melhor na tua empresa, nesse lugar das relações, né, dentro da organização. Mas o que eles podem te trazer? Porque tu pode te surpreender com o que tu aprende com os teus funcionários. Né? Eles podem te trazer como é que eles querem que as relações aconteçam. Permita, né, a noção de liberdade. Vocês querem trabalhar em casa, né? Eu me lembro que antes da pandemia, né, nunca... Imagina trabalhar em casa. Hoje... Vamos trabalhar híbrido, né? A maioria das pessoas querem trabalhar híbrido, que é um pouquinho, não 100%, né? Porque também não é fácil 100%. Mas se permitir, né? Tá, mas quais são as condições para isso acontecer? Deixar que as pessoas possam, que esse é o espírito de colaboração, não de imposição. Vocês vão fazer dessa forma porque eu quero. Não, como que vocês querem fazer? Vamos construir em conjunto para que isso seja bacana para todo mundo. Para a empresa, né? A liderança representa nesse lugar. E as pessoas também, para que... E aí, de novo, volto lá para o início, né? Para que as emoções de felicidade, elas coabitem aquele ambiente e as pessoas estejam felizes. Elas não vão... Se elas se sentirem bem ali, que tem na psicologia tem um conceito de sentimento de fundo, que é esse de bem-estar, que várias marcas se apropriam, né? Sim. A Natura, que foi a empresa que eu estudei, ela se apropria super bem disso. Eles têm gente lá estudando toda essa apropriação emocional muito bem, assim. E o bem-estar é um sentimento que está em nós, né? O bem-estar ou o mal-estar, né? A calma, a atenção. Está na gente, isso vive, né? E a gente não traz muito para a consciência porque a gente está se sentindo bem ou se sentindo mal. Sabe quando tu acorda de manhã, bom dia, tal? Sim. Ou tu não consegue reconhecer isso de forma consciente. E esse bem-estar a empresa consegue promover quando as pessoas conseguem se enxergar bem ali naquele lugar. Elas não vão sair da tua empresa se tu não quiser que elas saiam. Né? Elas vão se sentir pertencentes àquilo, vão se sentir bem. Que legal que eu cheguei aqui. E não que droga que eu cheguei aqui.
né? A síndrome do domingo, né? A gente vê várias pessoas falando sobre isso, que domingo tu vai se sentindo mal, por quê? Tu vai trabalhar na segunda. Sim. E não, que bom que eu vou trabalhar. Troca de emprego, né? Se a liderança pensa assim, tu imagina os funcionários. Né? Então, troca de emprego, muda a tua vida, te permite experimentar coisas novas. Pode ser que seja bastante surpreendente. Vou te deixar fazer outra pergunta. Eu falo, né? Não, tá excelente. A gente estava falando sobre a questão de estudar e da academia. De que forma a gente sabe que as universidades vêm buscando se reinventar, né? De que forma vem acontecendo essa aproximação do mercado, especialmente, né, nesse mundo da comunicação corporativa. A gente já falou de uma das formas, que é valorizar profissionais que têm essa experiência do mercado, mas o que mais que vem sendo diferente, assim? É um tema que dá um podcast inteiro, tá? E eu vou falar do meu lugar de fala, assim, né? Daquilo que eu percebo. Não necessariamente representa a opinião da PUC ou da universidade, né? Mas um projeto que eu fiz em 2019 foi o Rede Sapiens. O que era o Rede Sapiens, tá? Foi um projeto Pacto Alegre. E aí o Move Me, eu estava na Move Me quando eu fiz esse projeto, nesse lugar da Move Me Arena, e ele conectava sociedade, universidade e empresas. Então, a sociedade para conhecer aquelas coisas, né? Aqueles conteúdos científicos, e aí as empresas e também o mundo acadêmico. E aí o que aconteceu? A gente foi ouvir um pouco das empresas que contratavam mestres e doutores no Brasil, né? Uhum. E uma das falas que me provocou muita reflexão é que uma das entrevistadas, ela era doutora pela Alemanha, né? Tinha feito doutorado na Alemanha. E lá, o doutorado tem que ser prático, não existe doutorado que não seja prático, né? Tu tem que ter uma empresa que tu vá aplicar aquele conhecimento. E aqui no Brasil, por vezes, não tem essa conexão. Eu faço o trabalho e ele é um trabalho que ele vai discutir algumas temáticas, mas não necessariamente ele vai ser aplicado, vai ter, né, a natureza aplicada. Se encerra em si mesmo, digamos assim. Exatamente. Então, olha que interessante, é uma economia super forte, que super valoriza o doutorado. 95% de quem faz doutorado lá faz porque quer se aperfeiçoar e não porque quer ser professor. Bem diferente daqui. E então a gente também tem que enxergar. Eu sou super defensora do doutorado, fiz porque também estava na universidade, mas teria feito, porque eu não comecei o mestrado para dar aula, eu comecei o mestrado porque eu achava que eu precisava de outros conhecimentos. Eu sou uma inquieta por natureza, gosto de aprender. Eu entrei em tantas empresas porque eu entrava sempre na próxima porque eu queria saber mais de outro mercado, assim, então... Sim. Né, conectar as coisas é uma coisa que faz sentido para mim. E doutorado eu fiz também porque eu queria discutir mais, eu queria descer uma camada no meu conhecimento, né? Que era saber mais cientificamente sobre o que eu estava discutindo ali. Sair de uma página sobre discussão de reputação e passar para 200 e poucas, né? Assim, com densidade. Então, o que eu enxergo? Que as pessoas podem se entender num lugar de aprendizagem do mestrado e doutorado para si, para o seu desenvolvimento. Quando eu estava decidindo se ia fazer ou não o mestrado, eu fiz algumas perguntas, tá fácil ou não faço? Porque dá um trabalho, assim, não é um negócio simples. Ainda mais que eu terminei na pandemia, né? Então, tem uma dupla complexidade ali, daquele contexto que a gente viveu. Tu vai fazer para ti, porque tu vai se desenvolver esse conhecimento e ninguém vai te tirar ele. É para ti. E tu vai ter um olhar muito mais crítico, né? Uma reflexão mais apurada para reconhecer nos fatos o que está acontecendo. Então, eu fiz por isso, mas a gente enxerga que, por vezes, as pessoas não tomam decisão de fazer mestrado porque acham, não, mas eu não quero ser professor. Não, mas não é para isso. É para tu aprender a pesquisar, porque se tu for olhar quase tudo que a gente faz no mercado, vai lançar um produto, vai montar uma campanha de comunicação interna, vai reposicionar uma empresa, vamos para a área mais de mercado, de marketing, a gente vai lançar um projeto social. A gente tem que pesquisar. Primeira parte é pesquisa com outra, pesquisa com quem vai ser impactado. Primeira etapa. Então, se essa primeira etapa, se eu vou para o mestrado, eu aprendo a pesquisar de forma científica, com base, com ciência por trás. Isso me habilita a pesquisar, vou fazer um produto tecnológico. Tu vai ter que pesquisar, tu vai ter que aprender as técnicas de pesquisa para fazer isso. Não que a graduação não dê, mas no mestrado é uma outra profundidade. Então, isso te habilita mais para aquele lugar da pesquisa. Então, os profissionais com quem eu trabalhei que tinham mestrado ou doutorado no mercado, elas estavam com esse senso crítico mais apurado, porque nunca é fácil fazer mestrado e doutorado.
Não é um lugar que tu entra e sai, foi facinho. Tu não ouve nunca alguém falar sobre isso. Porque tu tem um estressamento ali, gera um desconforto, sabe? Tu fica assim, como assim que eu não sabia isso? Como assim que eu não tinha pensado nessa perspectiva? Como que eu não conhecia esse autor? Como que eu não sabia dessa teoria? Eu que estudei isso, não sabia isso. Então, tu vai abrindo, assim, a tua cabeça para perceber que existem outros conhecimentos que tu sabe, mas que tem muita coisa para saber, né? E se tu cria uma camada em ti de reflexão, a mudança social que está acontecendo no nosso entorno, ela fica mais fácil de ser percebida e tu consegue reagir mais rápido, porque tu tem essa perspectiva de enxergar essas mudanças mais próximas de ti. Porque tu tem esse olhar, né? Então, o que eu enxergo? Quando eu fiz a faculdade, há muitos anos atrás, eu saí em 2001, então eu tô falando de mais de 20 anos, né? Que eu saí, fora quando eu entrei, né? Quando eu entrei não tinha computador nas salas, era tudo no quadro. Não tinha internet, né? A gente foi começar a pesquisar na internet em 99. Porque em 95 entrou no Brasil, em 99 eu me lembro que a gente foi com 7, eram 7 no grupo, 7 foram pra biblioteca, uma começou a catar ali como é que fazia. Porque não era uma coisa simples, né? Hoje é mais simples e os jovens crescem, já são nativos digitais, eles já têm isso, né, na sua vida, né? Então, tem uma transformação. Tinha uma desconexão entre o que era produzido na academia, no campo da comunicação, por vezes, né, daquilo que eu estudava, e daí ficava muito abstrato para mim, por vezes, e o que o mercado estava fazendo. Eu acho que quanto mais a gente aproxima, melhor. Eu falei do Rede Sapiens no início e abri um mega parênteses, né? O Rede Sapiens fazia isso. Então, o que a gente lançou? Um projeto que valorizava a produção científica das universidades gaúchas. A gente fez junto com a URGS, a PUC, a Unicinos, na verdade, todas as universidades do estado que quisessem participar. E elas participaram. Qual era o projeto? Que o aluno de mestrado e doutorado de qualquer formação gravasse um vídeo de 3 minutos contando o que era seu trabalho. 3 minutinhos. Tá disponível na internet, Rede Sapiens, só entrar lá no YouTube, tem todos os vídeos, né? E a gente fez um concurso, voto popular, eles fizeram campanha para os seus próprios vídeos, mostraram seu trabalho, assessoria de imprensa. Foi lindo de ver o movimento que os cientistas fizeram para valorizar seu trabalho. A gente queria que ficasse mais claro para as pessoas o que é feito na academia. E aí, para a gente pagar o prêmio, a gente fez um outro movimento colaborativo. A gente chamou as empresas de tecnologia, né, que eram próximas do nosso contexto, e disse, quem sabe vocês nos ajudam com crowdfunding para a gente pagar a premiação deles. E aí 22 empresas de tecnologia nos deram, na época, R$700 para a gente pagar a premiação para esses agraciados, né? Uma consultoria de gestão disse assim, cara, esses mestres, doutores podem ser empreendedores da sua própria ideia. Então, eu vou dar um curso para que eles possam se habilitar nesse lugar. Daí teve mais uma consultoria que deu mais um curso que teria custado bem caro para cada um deles se eles tivessem pago, né? Então, tu percebe que é um movimento de colaboração. Foram 50 inscritos, 10 pessoas ganharam dinheiro, ganharam curso, tudo foi bem certinho. Mas é um movimento de mudança de mindset, de enxergar as coisas de uma forma diferente, né? E permitir, né, saber mais sobre aquilo que está sendo produzido na academia. Agora de manhã eu estava numa disciplina de marketing e comunicação e marketing, é essa ordem da disciplina, e eu tava mostrando para eles como analisar a concorrência. E aí, lá nos itens, né, nos N itens que tu pode olhar a concorrência, a parte científica, porque os estudos científicos discutem alguns setores. Então, por exemplo, na área da nutrição, na área da alimentação, tu tem lá na nutrição estudos sobre a qualidade dos sucos, que os concorrentes estão ali. Né? Então, tu pode olhar ali as proteínas, o benefício da proteína, o problema do glúten. Tem vários estudos científicos sobre esse lugar. Pode ser que eu e tu, Cris, a gente não consiga entender. Mas quem é da área ou quem está lançando o produto vai entender a fundo aquilo que está sendo discutido. E vai fazer produtos melhores. Então, a gente tem que enxergar que essa produção científica está disponível para nós. O movimento que eu fiz com os alunos hoje é que eles tinham que entrar em alguns congressos científicos do campo da comunicação e da administração para escolher um artigo que tivesse um case e eles fossem atrás desse case acontecendo na prática. Então, eles tinham que daí eles têm que entrar nos congressos, nunca tinham feito isso, dar uma olhada, encontrar os cases, escolher qual que se aproxima com eles e daí fazer o tensionamento e fazer uma resenha crítica. Para que eles percebam que tem uma produção científica lá, para além do que eles olham no campo das mídias sociais. E por vezes são colegas deles, né?
São pessoas que estão produzindo lá nos projetos júniores, né, de universidade. Então, para que eles possam ver que daqui 2 anos, daqui 1 ano, eles possam produzir um artigo também, né? A gente, o não poder é o que a gente coloca para nós, o poder é o que a gente coloca para o, né? A gente pode incentivar que o outro se permita enxergar de uma forma melhor. Sensacional isso. Fiquei com vontade de dar uma olhadinha para academia de novo. Vamos, tem mestrado, tem edital em janeiro. Espero não me arrepender, mas vamos ver. Vou conversar depois Tu com a vai Denise. adorar, vai ser muito bacana. Porque tu sai das aulas assim, nossa, como é que eu não... Eu queria seguir assim, fazendo aula no doutorado, sabe? Porque eu aprendi um monte, nossa. Me desorganizei, me reorganizei e me desorganizei de novo muitas vezes ao longo dos anos que eu fiquei ali, mais próxima da academia. Agora eu vou voltar pra academia, deu 1 ano, agora dá pra voltar a estudar, né? Tu precisa de um tempinho, assim, depois. Sim. Né? Uma recuperação. Porque não é fácil. Na verdade, é difícil. Tá bem longe de ser fácil. Por isso que dá tanto resultado, digamos Exatamente, assim, né? Exatamente. Denise, o nosso tempo tá quase acabando. Eu Tá. queria te fazer uma pergunta final. A tua visão sobre o que tem de tendência aí no mundo da comunicação interna e do marketing. O que deve ser para os próximos anos? A nossa atenção deve estar voltada para quê? Agora a gente passou por um período aí de muita transformação no mundo, né? Acho que a gente ainda está vivendo uma bela de uma ressaca disso. Se é que a gente ainda não está vivendo um mundo estranho ainda, né? A pandemia mudou as relações de trabalho, mudou as questões comunicacionais, a questão da mediação das telas ficou muito intensiva, enfim. Isso aí acho que a gente vai estudar por muito tempo. Mas o que tu acha que a gente deve olhar daqui para frente, nos próximos anos? Tá. Eu vou dar uma resposta mais humana e uma resposta mais tecnológica, tá? Perfeito. As duas. Eu vou começar pela mais tecnológica. Tá. E não que eu não acredito tanto nela, mas eu acho que ela é um lugar que as empresas podem começar a se empoderar para as relações. Uma empresa que tem muitas sedes, por exemplo, das pessoas, a tecnologia pode aproximar essas pessoas, né? Mediar as relações, mediar os contatos, os interesses, né? Então, pensar uma rede social corporativa para uma empresa grande pode ser bem bacana. E não é nenhuma novidade. Não sei se é uma tendência, mas eu sei que muitas empresas não estão fazendo esse tipo de movimento. Eu acho que a mensuração de resultado, eu estava falando contigo antes também, né? Eu acho que conseguir aprender com os padrões e conseguir tomar decisões a partir dos dados que são imputados em tecnologia também. Outras áreas da comunicação bebem muito dessa fonte e a comunicação interna pode encontrar padrões, né? Para entender, existe esse padrão nesta empresa, nesta cultura, ou desse setor, ou dessa empresa. Eu acho que isso ainda, em termos de mercado, está muito longe de acontecer. Longe. Então, esse é o lugar. Assim, o que tem de ferramentas hoje? Né? A ideia é bem ferramenta mesmo, porque se não tiver um humano ali imputando os dados, é só uma ferramenta. Que nem robô, né? O robô tu tem que educar ele, senão ele não sabe o que fazer, né? Ele te dá respostas estranhas na tua interação com ele. Então, tu conseguir perceber quais são, entender se faz sentido, né? Para o teu negócio, para o tamanho da tua empresa, eu acho que pode ser uma técnica bacana. Agora eu vou para o lugar humano. Eu acho que as empresas ainda não entenderam com quem elas estão trabalhando. Elas até preferem, por vezes, não ouvir. Não pesquisar, não escutar. Então, eu ainda acho que tem um lugar muito importante de escuta das pessoas, do relacionamento com as pessoas. O que é importante, o que importa para ti? Né? Vamos pegar a maternidade. Essa semana eu estava falando com a Rô e ela disse, já vou te dar a palavra, tu fez assim, né? A Rô falou assim, poxa, o Boticário fez um projeto muito bacana de licença maternidade e paternidade universal. Independente da tua relação com o bebê, tu pode sair 4 meses. Isso é empatia, isso é perceber que, assim, senão fica muito pesado para a mulher, quando é a mulher que está ali naquele lugar, né? O homem também tem o direito de curtir os primeiros meses, por que não? Por que o pai não pode? Por que ele tem ser privado, ele tem que pegar férias, pegar não sei o quê, e ele não pode estar junto naquela relação? Para essa mãe, né, e para essa criança é fundamental. É fundamental, assim, né? Então, sempre existiu aquela frase assim, ele te ajuda, não existe ajudar, é 50% para cada um, né? Então, não tem ajudar, né? Mas nesses primeiros meses é com a mãe. Mas não é só isso, não é só o cuidado com a criança. A mãe também é um indivíduo que está ali, né? E quando ela volta com dificuldades, ela volta sem dormir, ela fica sem dormir uns anos, né? Dependendo da mãe e da criança.
Então, respeitar esse contexto, né? Eu acho que, por vezes, as empresas não conseguem enxergar isso. Elas dão um jeitinho, inclusive, de demitir depois que a pessoa vira mãe, porque já não serve mais, não está 100% dedicada, né? E, na verdade, a gente sabe que a maternidade faz a mulher produzir muito mais quando ela está em loco, porque ela vai precisar sair para buscar, ela vai ter, né? A mãe ou o pai, independente, mas a pessoa que tem esse compromisso com a criança, né? Ela desenvolve habilidades de multitarefa, Exatamente, de um monte de coisa, né? Exatamente. Então, eu acho que tem um ouvir, assim, que ainda eu vejo muito as empresas falarem, sabe? E era justamente essa observação que eu queria fazer, porque o ouvir, ele não é só fazer uma votação para escolher o nome do programa de não sei o quê. Não. Né? Que eu acho que é uma superficialidade muito comum, né? Vamos aprofundar um pouquinho nessa questão de formas de se ouvir esse público. É que quando eu me importo contigo, eu sei como que eu posso estabelecer uma relação, e aí vínculo é um processo, né? É relacional. Eu tenho algumas críticas em relação à hibridez 100%, por exemplo, trabalho remoto 100%, porque a geração de vínculo, ela precisa dessa presencialidade. A gente teve uma conexão online, eu e tu, agora a gente tá mais próxima. Se a gente continuar se vendo, a gente vai criar vínculo, né? E continuar conversando, porque a gente tem coisas que estão em comum. Se a gente só se visse no online, é um tipo de criação, né? A ciência diz que a gente aprende, isso é um processo de aprendizagem, a gente aprende a criar o vínculo, né? A relação mediada ela é mais difícil porque não tem o toque, sabe? Eu não sinto o cheiro, eu não tenho os 5 sentidos acionados na minha relação. Então, eu acho que as empresas, para elas ouvirem, elas têm que saber porque assim, empresa, tem tantas naturezas de empresa, tem varejo, tem indústria, tem vários perfis de pessoas em cada uma dessas empresas, serviço, educação, tem vários perfis, né? Que perfil é esse e como que eu posso construir com eles uma escuta qualitativa e com qual frequência? Porque eu vejo as empresas fazendo uma ação, ouvindo, aí um ano depois lembra que tem que ouvir porque deu algum problema. Ou porque saiu alguma gestão, aí tem que fazer um processo de aproximação, porque saiu uma liderança que era importante naquilo. Então, é um processo de gestão de crise, não de prevenção. Porque não precisa ter crise na tua empresa, né? Por vezes a gente tem crises no campo da comunicação interna por não pensar em como que tu estabelece essas trocas simbólicas de uma forma mais humana, né? Mais respeitosa mesmo. A sociedade mudou. As pessoas, se eu pegar os jovens, eles estão com um outro mindset sobre as relações com as empresas, com as pessoas. É verdade. É um outro jeito. É verdade. E a gente tem que aceitar que é um outro jeito. A gente não vai mudar o outro jeito, né? A gente vai aceitar e a gente, se possível, vai se adaptar. E se a gente não tiver condições humanas como liderança de conduzir esse aceitamento, essa aceitação, desculpa, a gente tem que colocar pessoas que possam fazer isso. Mas porque a empresa possa ser perene no tempo, porque desta forma a empresa não consegue ir muito longe. Sim, até porque se essas pessoas estão chegando com esse tipo de características, que vierem depois vão ser dali para frente, né? Exatamente, então, vão vir mais. E a gente tem um contexto social que eu vou chamar de pós-pandemia, porque eu acho que a pandemia, como a gente viu, ela já, pelo menos essa, já foi, né? Que é uma maior sensibilidade sobre as coisas, assim. Para cada um de nós a pandemia bateu de um jeito, para alguns bateu muito forte, e alguns nem se deram conta que bateu tão forte. A gente viu as pessoas que engordaram, as pessoas que ficaram mais tristes, as pessoas que começaram a se medicar, as pessoas acabaram saindo do emprego, não conseguiram se empregar de novo, não pararam de estudar, né? Desistência de estudo, e aí não é só faculdade, né? Lá na base, nos colégios. A violência dentro das casas, né? E aí, N programas que empresas fizeram para que as pessoas pudessem dizer, tô apanhando em casa, porque tu imagina todo mundo junto o tempo inteiro. A violência contra as crianças, a violência contra os cônjuges, né? Especialmente as mulheres. Porque tu tá o tempo inteiro ali, nenhuma relação nasceu para ser 24 horas. Nem a de mãe com filho. Nenhuma nasceu para ser 24 horas. Então, tudo meio que mexeu em todo mundo, né? Como que muitos casamentos acabaram, né? Não era hora de acabar, porque ali tu estava num momento tenso, né? Possivelmente tu já vinha pensando em separar, e ali tu separou, né? Mas alguns separaram ali, né? Porque não conseguiram conviver com o outro tanto tempo, né? A distância fazia esquecer algumas coisas que não eram bacanas naquela relação. Então, eu acho que aprender a ouvir e saber como ouvir em cada perfil de organização. Não sei se eu respondi tua pergunta, mas é isso, assim, é saber com quem eu estou me relacionando. Se eu não sei com quem eu estou me relacionando,
eu vou ter dificuldade de estabelecer processos mais significativos e a gente vai viver coisas ruins na empresa e sempre vai ter coisas para melhorar, processos que não estão legais, pessoas que não foram bacanas. Tu não necessariamente vai agir de 100% bacana, isso é da natureza de pessoas convivendo, né? Vulneráveis convivendo. Mas tu conseguir minimizar isso, né, naquilo que tu consegue é um ponto que eu acho que é de atenção aí especialmente para as lideranças, né? Eles são uma inspiração, eles têm que estar sempre muito fortes e muito, né? Eles são o lugar de olhar, né, das pessoas. As pessoas estão olhando para essa liderança e o que ela está fazendo e como ela está se comportando e as pessoas vão imitar se gostarem, vão repudiar se não gostarem e em alguns casos vão pedir para sair porque não gostam daquele jeito que aquela pessoa ela conduz as coisas. É um lugar de muita responsabilidade mesmo, né? Muita. E só sabe quem passa por isso. Eu folgo em dizer. É verdade. Eu gostava muito de contratar quem tinha sido liderança, tinha tido um negócio, sabe? Porque se tu teve um negócio, daí tu não deu certo por algum motivo, desistiu, tu sabe o que é o lugar que eu tô ocupando. Tu sabe a dificuldade que é. Então, a maturidade, tu acaba que nem quando tu vira mãe muito cedo, enfim, tu passa a ver o mundo de um outro jeito, porque tu tem um compromisso maior, no caso de uma maternidade, com um filho. Se teve um negócio que não deu certo, tu vai ajudar aquela liderança a fazer melhor, porque tu sabe o que é estar ali e pra ti é bacana que tu esteja junto, mas não seja a pessoa. Tá tudo bem pra ti, porque tu não quer mais ser aquela pessoa, tu desistiu daquele lugar. Então o respeito é diferente, em alguma perspectiva. Denise, sensacional. Queria te agradecer muito pela tua presença aqui hoje. Infelizmente, o nosso horário acabou. Acabou, que pena. Não fiz metade das perguntas que a gente tinha planejado aqui, mas com certeza a gente marca próximas gravações. A gente tem aí a reputação e temos outros assuntos. Pode me convidar, que eu venho com o maior gosto. Agora já sei o caminho, então estarei aqui para a gente poder discutir várias temáticas que forem aderentes aí pro público que está nos ouvindo. Espero que tenha feito sentido, que vocês gostem do que a gente discutiu, né? Que eu acho que é bacana. E eu estou à disposição, quem quiser conversar mais comigo, trocar, me visitar lá na universidade, né? Ou nos visitar, né, Cris? Podemos receber junto. Podemos, a gente vai estar lá para poder fazer essa acolhida e essa troca daí individual com os problemas que vocês têm. Eu falei de colaboração e eu me coloco muito hoje no lugar de colaboração de empresários, né, ajudando mesmo, não é um trabalho, é uma forma que eu tenho de agradecer as coisas que eu aprendi ao longo da minha vida e com certeza eu vou aprender com quem eu acabar conversando. Uma baita oportunidade aí, pessoal. Eu vou deixar os contatos da Denise aí na descrição do vídeo, então, para quem quiser encontrar. Obrigada, Denise. Imagina, eu que agradeço, Cris. Obrigada mesmo. Até mais. Pessoal, então essa foi a nossa edição de hoje do podcast Endomarketing Brasil. Lembrando que o nosso podcast é uma realização do time de especialistas da Pix Media, startup de tecnologia com foco em comunicação interna, www.pixmedia.com.br. Lá vocês ficam por dentro de todas as soluções voltadas para comunicação interna. Nos vemos na semana que vem. Um abraço e até mais.